Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos Welcome para o nosso to webinar our de resultados do quarto webinar trimestre de for the 24 e earnings também os in the números fourth quarter of fechados de 24 and 2024. Meu the nome é closed numbers Sérgio for Ribas, eu sou o 24. I'm diretor-presidente da Sergio Ribas, Irani I'm the CEO at e ao meu lado Irani. estão o Divan And Kargnin, que é o nosso next to me, I have CFO, Edvan diretor de Kargnin, who's our Administração e CFO. Relações com Investidores And financeiro, o Henrique Zugman, que é we also diretor have do Henrique negócio Zugman, papel e who's the florestal, business and Fabiano forestry de paper Oliveira, diretor de business. Fabiana de Pessoas, Oliveira is also Estratégia e people Gestão, e o Lindomar Lima, director, que é o nosso strategy and diretor management. And do Lindomar Lima, negócio he's e our embalagem. director for the packaging business. And O nosso webinar nós vamos iniciar our com a webinar apresentação dos will resultados do begin with trimestre do the ano. earnings of E no the final quarter and the disponibilizaremos um second. tempo para Then we'll have perguntas, time né, for como Q&A, normalmente a gente faz, as we deixar normally do. ser bem objetivo aqui nessa We'll try primeira to parte, make this justamente para que very haja objective um so that espaço we can bom aí para have perguntas e space for respostas. questions A and reunião answers. pública de resultados está no The modelo de webinar, onde os earning participantes têm o will be a microfone e vídeo webinar where fechados. the As participants perguntas have their podem ser mics and realizadas videos pelo off. Q&A, pelo Questions can chat ou be abrimos o submitted by microfone, Q&A on the chat. conforme cada um I desejar. will open up A your reunião está mic. sendo disponibilizada a The tradução meeting is simultânea also para o having inglês, simultaneous basta translation into selecionar a English. opção, Just e select também this em option, Libras. and O webinar also será in gravado e sign language, disponibilizado in nos dois Portuguese, idiomas no Libras. site de RI And da it's going to be companhia. recorded and provided on Então, both eu vou languages compartilhar in aqui a the apresentação company's e, IR ao website. final, nós So abrimos I'll aqui be para sharing my perguntas e presentation, and respostas. soon after we'll open up for Q&A. Muito bem, então, Great. So resultados aqui do quarto trimestre de 24 e do ano de as we 2024. talk about the earnings in the fourth quarter, Então, no ano de 2024, nós fechamos com uma and then in receita the operacional year líquida de 2024, we had a 1.627.470.000, net operational revenue of um EBITDA ajustado de 475 1,627,470,000, and milhões adjusted EBITDA of 740 mil, 475 um million, lucro de a net 304 income milhões of 304 519 mil. million 519,000, Os investimentos and da plataforma our Gaia investments in the até o Gaia final de platform up until 2024 the end of fizeram 1 2024 bilhão 4 added up milhões to 1 271 mil. billion, 4 O million ROIC dos últimos 271,000, 12 and the meses ROIC foi de in the last 12 months was 10,8%, o custo da 10.8%. dívida também nos The últimos 12 cost of the meses debt de in the last 12 months also 7,4% ao ano, e a 7.4% a dívida year, líquida EBITDA and the net debt to ajustado de EBITDA ratio of 2,26 vezes. 2.26 times. Entrando especificamente nos resultados do Getting quarto into the trimestre de results in 24, the fourth nós quarter of fechamos o 24, trimestre com uma we receita ended the operacional quarter with líquida de a operational net 424 revenue of milhões e 34 mil, 424 EBITDA million and ajustado de 34,000, and 115 adjusted milhões EBITDA of 398 mil, 115 lucro líquido million de 186 298,000, milhões a net income of 183 mil, 186, e os 183. investimentos na plataforma Gaia And the investments nesse in the último Gaia trimestre foram platform de in 19 last quarter were milhões 529 mil. 19,529,000. Quando nós entramos When we get especificamente aqui na to the receita, details of the revenue, como eu falei, fechamos em as I mentioned, we 424 ended up milhões. with Esse número é 424 0,5% million, and abaixo do this number terceiro is at trimestre, half a pela percent less sazonalidade, né? O in the quarto third trimestre quarter due to sempre seasonality, tem uma atividade and um the pouco menor do que o fourth quarter terceiro is a trimestre, little por conta less do mês de active than the dezembro. third quarter because of the E em month of relação ao December. quarto trimestre de And then 23, in nós regards to the tivemos fourth uma quarter of elevação de 23, we had an 10,1% na increase of receita trimestre contra 10.1% in the trimestre. revenue O year EBITDA over nosso year. fechou em The 115 EBITDA milhões ended up at 398. Esse 115 número é million 298. 7,9% This number is abaixo do terceiro 7.9% trimestre below the third e quarter 3,1% and acima do que foi o quarto 3.1% trimestre de above 23, com the uma fourth quarter of margem 23 EBITDA de with a EBITDA margin of 27,2% no trimestre. 27.2% in the quarter. Quando nós olhamos o So lucro when we líquido, get nós into the fechamos o net trimestre income, com we ended the 186 quarter with milhões 186 million 183. 183. Desses 186 From these milhões, 186 17 milhões million, 17 million 935 é o nosso lucro were recorrente do trimestre our recurring operacional. profits, E o não recorrente é and a the exclusão non-recurring, aquela ação de exclusão do which ICMS is da the base exclusion of the tributária, que foi ICMS in uma the ação que transitou em tax julgado. basis. Nós tivemos o reconhecimento aqui de We also had the 168 milhões recognition of 248 168 mil million no quarto trimestre. 248,000 in the fourth Quando quarter. nós comparamos o lucro So recorrente, né, em when relação we compare the ao recurring profit quarto trimestre de 23, nós tivemos in uma regards to the queda fourth de quarter of 23, we had a 30,4%. drop of Com relação ao lucro 30.4%, total, and nós with regards to tivemos the um total aumento aqui de profit, we had an increase of 2.524,1%. Né? E em relação 2,524.1%. ao terceiro In trimestre, regards to nós the third tivemos uma quarter, we queda aqui had de 20 a milhões de drop here reais, of pouco 20 menos de million 20 milhões de reais, reais em a little relação less than ao that. terceiro In trimestre, regards em to the third função dos quarter, due fechamentos to the do último closings ano, do último in trimestre the do ano, last e quarter também pela here, sazonalidade, and also because of the principalmente no mês seasonality, de dezembro.
especially in the month of Quando nós December. olhamos o volume de When vendas we look at the no volume quarto of sales trimestre in the fourth e olhamos quarter, para o mercado, né, em and papel, we é o look at the mercado todo de market, the papelão do paper lado do market, Brasil, and corrugated nós carpet fechamos com uma market in elevação Brazil, de 4,1% we em ended up relação ao with an quarto increase of trimestre de 4.1% compared to 2023 the e uma fourth queda quarter of sazonal 23 de and a seasonal drop 3,4% of em relação ao terceiro trimestre de 3.4% compared to 24. the third É quarter of um 24. crescimento robusto This was em a relação robust growth ao quarto trimestre de in 23 de regards to the 4,1%. fourth quarter of E no 23 and caso, em metros 4.1%. quadrados, é And when you pouco look at maior de square meters, it's a little 4,7% e uma greater, queda de 2,7% em 4.7%, relação ao and a terceiro drop trimestre de of 24. 2.7 in No regards to nosso the third caso, quarter of nós 24. So in tivemos, our em relação case, ao we quarto had, trimestre, in regards to the fourth crescimento quarter, menor do que o mercado, we had lower 0,4%. growth in the Isso market, se deve 0.4%, principalmente and ao this is repasse mainly due de to preços, que nós vamos falar um pouquinho the mais à price frente, e que leva a increases we're alguma going to queda de discuss up volume. E ahead também that could nós lead to temos some uma drop in volume. sazonalidade em So we also dezembro have um pouco mais seasonality in pronunciada December. do que o mercado. It's a little more significant E em than the relação ao rest of the terceiro market. trimestre, And nós in regards tivemos to the uma third queda de quarter, we had a drop 3,8%. of 3.8%. Quando nós olhamos em metros quadrados, nós tivemos uma elevação And de so we 0,4%, had com 88 milhões de metros 0.4% expedidos, with e it, 3,7% and abaixo do terceiro 3.7% trimestre, below the third pela quarter sazonalidade que nós due comentamos antes. to the Quando seasonality nós factor olhamos we em termos de mentioned. preços So when médios, we eu acho que essa aqui take é a uma look at the informação bem average importante para o prices, and I think mercado. this is very Nós important tivemos uma information for the elevação em market, relação ao quarto we had trimestre de an 23 increase de in regards to the fourth quarter of 7,3%, e em relação ao 23 of terceiro trimestre, 7.9%, and preço in regards to médio the do third quarter, the trimestre, average preço price in médio the do quarto quarter, trimestre, and uma the elevação de had an 5,5%. increase of Então, a maior parte 5.5%. do repasse de So most preços of do ano these se deu price no increases último in the trimestre year do took ano. place in the last quarter. Uma curva And so crescente it's a de growing aumento de crescent preços desde o curve início do quarto trimestre, o when que we fez consider com the que os prices ever preços since médios se the elevassem first of aí the em fourth quarter, 5,5% which made the e em metros prices on quadrados average em go up 5,4%. 5.5%. Quando nós olhamos volumes, nós And when we look at tivemos, the em termos de volumes, vendas de papel, agora we papel para had embalagens, não the mais paper embalagem para for papelão do lado, packaging papéis que nós vendemos para o mercado, and the nós papers we tivemos sell uma to the elevação market, das where we vendas had em an relação ao increase in quarto the trimestre de sales 23 de compared to the fourth quarter of 2,1% 23 of e uma queda 2.1%, sazonal de and a 10,9% seasonal em drop of relação ao terceiro 10.9% trimestre de 24. compared to the Então, third nós quarter of vendemos 24. We sold 23.852 toneladas de embalagens flexíveis 23,852 e tons of flexible 5.446 packaging toneladas and de papéis para embalagens rígidas. Embalagens 5,446 flexíveis são os for papéis para paper for sacos, rigid sacolas, sacos packaging, industriais e and papéis para embalagem rígida also são os paper papéis que for nós vendemos no rigid mercado para packaging, which papelão are do the lar. ones we É sell uma in the venda market pequena porque a maior parte do for corrugated volume cardboard. de So it's a papéis small para sale embalagens because rígidas most of são the volume transferidos for para these stiff transferidos para nossas papers unidades are de embalagem. O transferred preço to our médio packaging dos units. So papéis para the sacos e average price sacolas teve of uma the elevação papers for importante do bags and terceiro para o sacks quarto trimestre. had an increase, No ano, no um, quarto trimestre em relação ao quarto where trimestre, uma elevação de we have this 4,8%, increase e do of terceiro trimestre para o 4.8%, quarto and in the trimestre, third uma quarter elevação de to the fourth quarter, 7,5%. an increase of Aqui é preço médio de 7.5%. mercado Here you interno e have the mercado average externo, então market tem um efeito do price dólar um pouco mais alto no quarto trimestre, with e the dollar também effect. It's a little repasses higher de in the preços que se iniciaram first já quarter, no and mês de also some dezembro price de alguns increases papéis. that took place in the Quando month nós of olhamos para December for some preços papers. de When we papéis look at para the embalagens papers rígidas, for nós tivemos uma elevação de stiff packaging, 6,3% no we had an trimestre increase of e de 6.3% and 14,9% no ano, 14.9% por in the year conta justamente do due aumento das to the aparas, que nós vamos ver na increases in sequência, scraps we're going to see up que ahead, impactam muito os which papéis para really papelão do impact lado no mercado. papers for corrugated cardboard Quando in the nós olhamos market. as aparas, elas When we tiveram, look em at the relação ao quarto scraps, trimestre de 23, uma we elevação de had an increase of 82,5%. Então, o 82.5%. desafio desse ano foi So the justamente challenges here a was really reposição to desta inflação de custos reposition que nós this tivemos com a cost elevação do inflation preço de we've had with aparas the e uma queda increase of de the price of scraps and a drop of 0,4% 0.4% do terceiro para o quarto in trimestre. Aqui the nós estamos third to fourth olhando quarters. o And mercado here como we're um taking todo, a os look at dados the market divulgados as a pela whole with NUT. the data E that no caso da NUT Eleni, disclosed. nós tivemos uma And then when elevação it um comes pouco to the menor, need, we had an increase a little lower, 73,1%, e uma 73.1%, elevação em relação ao terceiro and an trimestre increase de compared to the third 0,8%, quarter com of 0.8%, 938 with reais por 938 tonelada fora. reais per ton FOB. Resinas, nós tivemos um volume de So vendas de then for Rossins, 31% we had maior a do que o volume of terceiro sales that trimestre was e 31% higher 24,6% maior do que o and quarto trimestre de 23, 24.6% higher e than the first preços quarter of também 23. em elevação And also prices, por conta do dólar mais alto e também also aumento de because of the preços, higher principalmente dollar da and the terebentina, increases of the prices que é of dos turpentine, produtos do processo which are one of the products breu e involved terebentina, que são in the coprodutos no Rossin and processo. turpentine E production fechamos aqui então processes. com essa elevação de preços, uma So we recuperação ended
with this price increase in
último bit of recovery trimestre, here in the last quarter. iniciando o ano We numa started condição the bem mais year with favorável do que a esteve ao more longo do ano de favorable condition than what 24. it was like during Quando nós 24. olhamos os números de 2024, os números fechados no ano, nós When we look at the fechamos closed com uma elevação da numbers, receita em we relação a had an 2023 de increase in the revenue 2,1%, in regards to fechando em 2023 of 2.1%, and it was 1.627.470, e em termos de 1,627 EBITDA, uma queda de 470, and then we 3%, had a impactada drop fortemente of pelo 3% aumento in the do EBITDA, custo de aparas, né? which is mainly impacted by the Tivemos increase uma in queda de scrap 3% e costs, and we had a uma drop of margem 3%, EBITDA de and an EBITDA margin of 29,2%, 1,6% abaixo 29.2%, da margem que nós 1.6% tivemos em 2023, below the margins we had in impactada 2023, mainly pelo because aumento das of aparas the e increases in mais com reposição scraps de and preços já also ocorrendo the no último trimestre do ano, principalmente. reestablishment of the Em termos de prices lucro taking líquido, place in nós the last fechamos com quarter of the year. And 304 in net milhões income, we 519 had no ano, 304 sendo que million, 168 milhões whereas 248 são não recorrentes, 168 que é a million are ação de non-recurring, exclusão do and ICMS da that's base due to the tributária, exclusion of que é the uma ação ICMS in que the transitou em tax base. julgado nesse último And this trimestre, was e under tivemos um judgment in EBITDA last quarter, recorrente, um and lucro we had a recorrente de recurring 136 milhões, profit of 45% abaixo do 103 que foi million, 2023, 45% principalmente em below what it função was like do aumento de in aparas, 2023 que due foi to the bastante importante ao increase longo do ano, e in a the scrap reposição de preços prices, acontecendo and the somente nos dois price últimos adjustments took trimestres. place only in the last two quarters. Muito bem, e essa Great. queda de So now we have this 20,6% ela drop se dá em função of dessa queda do lucro 20.6%, recorrente e também and also do crédito de PIS/COFINS, que é the outra peaceful ação que things transitou em credit, which julgado, is another que nós issue we're tivemos discussing, reconhecido em where we 2023. also had this recognized in E também nós 2023. tivemos aqui And impairments then de we also 18 had milhões some 607 em impairments of 2023 que não se repetiram 18,627, no fechamento which de did not repeat 2024. themselves in the closing of 24. Quando nós olhamos aqui volume de So when we vendas take a look total, at the né, do volume of mercado como um sales in todo, em total papel teve uma for the whole elevação de market, in paper there was an increase 4,8%, of então o mercado cresceu 4.8%. muito em So the termos de market volume grew a esse lot ano, when it comes to um volume this year, vigoroso crescimento ao longo and do it ano was todo, vigorous tanto growth throughout the em entire year toneladas como em metros when it quadrados, comes e no to nosso caso nós tons and tivemos square meters. And um in our case, aumento we had an maior do que o increase mercado em toneladas that e was higher than the alinhado com o markets and mercado in em line with the metros market as quadrados. well Em termos de preços when it médios, comes to square nós meters. tivemos uma queda de About average prices, we 2,8% em had a relação a drop of 2023, 2.8% preço médio compared to contra preço médio, 2023. The mas veja que o preço average price médio de against average price, and you 2023 can see the average ele price está again. muito mais próximo do preço 23 is a lot médio closer do quarto to the trimestre average price in the fourth quarter e and 2,3% abaixo 2.3% de, below em metros quadrados. As vendas totais when you de consider the papéis para square meters of total embalagem sales of fecharam em paper for packaging 124.323 ended with toneladas, 3,4% a 124,323 mais do que tons, foi 3.4% 2023. Então, em higher than termos de volume, 23. nós So tivemos in uma venda volumes, we de did have papéis para embalagem a flexível sale de for quase 4 paper mil for toneladas a packaging mais that do was que fizemos almost no ano passado. Isso 4,000 se tons deve à boa more than what we did performance last year. industrial e à And própria this is due reforma da to máquina good 2, industrial né, que nós fizemos performance como dentro da plataforma and the Gaia, refurbishing tem in elevado machine aqui as 2. nossas vendas de And all of this has papéis increased para our embalagens sales of flexíveis, paper que é o for papel que nós flexible vendemos packaging, which is the paper para we sacos, sell sacolas, for sacos bags and industriais no sacks, mercado. industrial bags as well in E the as market. vendas para papéis And para then embalagem rígida, paper nós fechamos for aqui em linha com stiff 2023, com 25 mil packaging, toneladas. we ended up with Os 25,000 preços médios das tons. And embalagens the average flexíveis prices of the fecharam flexible packaging levemente abaixo ended do ano de a little below 2023, lembrando que 2023. eles tiveram And I want uma to remind alta you that there was expressiva a no quarto significant trimestre increase in the em fourth quarter função do dólar nas due to the exportações dollar e in the repasses de exports preço, and principalmente nos papéis para especially with embalagem some rígida, price que teve increases uma in queda aqui de stiff 1,2% em relação a packaging. 2023. Volume de vendas Then de we have the sales resinas volume of praticamente Rossins. It's empatado em relação a basically 2023, com equal or 10.818, stable compared to 0,9% abaixo. 2023, E preço médio, 0.9% below, ainda and the tivemos average ao longo do price ano queda de preços em was dólar still a e drop uma recuperação mais ao final do ano, então teve uma of the queda prices preço in médio dollar and a contra slight preço médio de recovery. So there was a 9,1%. drop of the average price against the average price Quando nós olhamos of o nosso 9%. When we endividamento look at total, nós the total fechamos o debt ano de level, we ended 2024 the com year 1 of bilhão 24 with 680 865 de 1,680,865 dívida total, um saldo de caixa de total debt. 604 We have milhões 604 232 e uma million dívida líquida 232 de 1 bilhão e thousand 76 and a milhões debt of 633. Essa 1,076 dívida million 98% em 633, and moeda this is nacional, 98% in 2% em moeda national estrangeira, currency, 2% in 89% foreign da dívida currency, and no longo 89% prazo of the e debt is apenas in the long term, 11% no and curto only prazo, 11% in the com uma short term, alavancagem de with a leverage situation of 2,26, né, que 2.26, aqui nós estamos próximo do because pico de here we're alavancagem, se close inicia to um the processo de peak in alavancagem leverage
and ao longo de 2024, we had this e custo process médio throughout dessa dívida de 2024, and the average price 11,2% of ao this debt ano is em 2024. 11.2% a year in 2024. Quando nós olhamos o nosso When we ROIC look nos at últimos the 12 ROIC in meses, the ele last chegou a 12 months, they 10,8%. reached Houve uma 10.8%. queda There expressiva no was a nosso ROIC significant ao drop longo in dos our ROIC investimentos da over the plataforma Gaia. Gaia Nós platform ainda investments, não and we still tivemos o aumento do endividamento, mas had ainda não an tivemos todo o we retorno da still had plataforma we had Gaia. an increase Então, a in the debt level, tendência but é, à we didn't medida get que o the full EBITDA começa a returns. se So recuperar as the EBITDA starts neste ano de recovering 2024, this já year in capturando os aumentos 2024 de and already preços que nós captures the fizemos price no último increases we had trimestre in e the last também ganhos quarter adicionais da and plataforma Gaia, additional a gains gente in the já Gaia vai ter platform, uma we should be inversão able dessa to curva have this ao longo de inversion in the 2024. costs in this E curve o throughout 2024. nosso custo da dívida, And our cost of nos últimos debt 12 meses, após in the imposto last de 12 renda, months fechando em after income tax 7,4%. is at 7.4%. Nosso programa de Now we recompra, have ele our continua buyback ativo. program Essa tem that sido is still active, and uma it's definição been estratégica da a companhia strategic de definition for fazer the a recompra company dos seus papéis, to por buy ser back its um stock excelente because investimento, né? we understand Dado it to que be as an nossas excellent investment ações, since our nós entendemos que estão stock bem we abaixo consider do valor is way intrínseco da below companhia, the e das value, the expectativas que company's se tem intrinsic value, and de the resultados para os expectations próximos for meses e próximos results in the anos. next months and years. Nós distribuímos We esse also ano distributed this 126 year milhões 126 043 million, de 0.43 dividendos. No último of trimestre foi dividends. In the last quarter foi was 9 milhões zero, was 583, 9,583, 0,04082 por ação. E no ano 0.04, and in the year 0,5267142281, com dividendo yield de with a dividend yield of 4,82, 4.82, considerando o valor da considering ação de the value 10,92 em of 31 de 12 the de stock of 23. 10.92. Os investimentos da plataforma Then Gaia, the praticamente investments in the todos Gaia platform, well, concluídos ou bem encaminhados. Então, they were all os complete, Gaias 1, 2 e 3, que são and os we principais have Gaia projetos, já 1, estão 2, and 3 em curva de that are performance já há already algum tempo performing e on já this curve, capturando os this retornos aí performance da curve, and plataforma we've Gaia. already captured some Os returns Gaias 4 e from the 5 Gaia são aqueles platform. Gaia projetos de 4 and 5 are repotenciação the projects das PCHs que nós to ainda estamos no restart processo de the licenciamento, que PCHs that we've demorou already bem mais do que still nós been imaginávamos. working Nós on nós getting the devemos ter pelo licenses menos for. uma It took a little longer than what dessas we imagined, PCHs but we sendo should have at least repotenciadas one of em these 2024. restarted Em in 2025, 2024. perdão. Sorry, in Os Gaia 2025. 6, 7, And 8 e Gaia 9 6, 7, concluídos. 8, Gaia 9 are 10, complete. que é a Gaia nova 10, impressora which para is Santa the new Catarina, printer já for está em Santa fase final de Catarina. It's instalação already dessa in máquina final e phase, começa a operar and it'll start operating plenamente a partir de maio desse ano, quando nós temos by os equipamentos May periféricos this todos year da when we máquina have the já instalados. A additional máquina em si já está equipment funcionando installed. The e machine nós temos itself aí is already working, pré-feeder and we e have robôs the que faz parte da pre-feeder and automação da robots máquina que vão that's ser also part of instalados this até o mês de operation, maio. E a and reforma that da should máquina be SIM, installed from the month of que já May está onwards. planejada, parada para final And desse ano, início de so this is already 2026. Não planned temos a and data prepared for the end of this precisa year. ainda, We mas don't a have the máquina já precise está date todo yet, but the planejado, machine is equipamentos já estão completely sendo adquiridos planned, and para que all the seja feita a equipment is being reforma acquired as well to be nessa able to parada do refurbish final de this 2025 e início de during the shutdown 2026. at the end of 2025 and the beginning of Este trimestre nós 26. tivemos aqui, And pela this primeira quarter, vez, we passamos a had, entregar a for the first carteira time, do índice de we carbono started delivering eficiente da the efficient B3, que carbon venceu a index for 2 e 3. B3 Então, ficamos bem ICO2, orgulhosos aqui and com we're o really processo proud de of this descarbonização que ele with the conseguiu fazer decarbonization ao longo process the de company's been muitos working anos, on né? throughout many, many Fomos years. reconhecidos como a And we were quarta also melhor been indústria recognized para as the trabalhar no fourth best Brasil, industry to no work at in GPTW Brazil, according to Brasil para GPTW Indústrias, e tivemos Brazil for reconhecimento industries. And we've pela also Assembleia been Legislativa de Santa Catarina como recognized, my gosh, certificado de by responsabilidade the social e uh, troféu de destaque House na categoria representatives in Santa indústria de Catarina grande porte, when it comes concedidos to aí pela Alesc, industries of concedido pela Alesc. considered. E o nosso pessoal da And área this is our de team in the relações com investidores, né, que estão investor sempre aí à relations disposição dos area nossos that are always acionistas, available prestando to help informações, passando mais our detalhes dos nossos shareholders, resultados, sharing more né, information on e our qualquer results and clarifying informação any other que questions that may seja arise necessária para os or nossos supplying any analistas kind of que information that possam could be acessar aqui necessary o Odivan, que é o to nosso our diretor de analysts as well. administração So we financeira e have relações com Ojivan, he's our investidores, o André Carvalho, CFO, que é o nosso gerente de relações and com André Carvalho is investidores, our e os investor analistas relations que estão à manager, frente and aí the analysts are de also relações com leading investidores, a Mariciane, the o investor Ítalo e relations a area. Daniela Morim. Além da nossa Mauriciani, área Flu, and financeira, o Daniela Marcos Morim. Souza, que é o Besides our gerente de financial finanças, o area, Emanuel, que é o nosso with especialista Emmanuel, financeiro. Na our área financial contábil, o specialist in the Evandro accounting Zabotti, que é o firm. nosso gerente de We contabilidade, o have Alexandro, que é Evandro o coordenador de Zabalchi and contabilidade, e a Alexandru. Giovana, que é a nossa analista de novos And negócios, que está Giovanna is aqui also sempre também our nos new business apoiando nesse analyst, processo supporting de us during divulgação dos this process. resultados.
Muito bem, during então essas the são earnings as release. informações aí que a gente So gostaria de this is passar the para vocês information we wanted to antecipadamente. share with you E today agora beforehand. nós nos And now we colocamos can à hop in disposição para responder to the quaisquer Q&A perguntas que session and answer vocês tenham. any questions you may Muito have. obrigado. Thank you so much. Great. Vamos lá? Boa tarde a todos. So Então, good afternoon, passar aqui everyone, pela and sessão de we'll Q&A. cover the Q&A session now. A gente já Acho que recebeu poderia algumas colocar aqui perguntas todos os diretores, né? Um, Ok. Vamos lá, Tio. aqui na telinha, né? Vamos já passar aqui então so para a I'm going primeira to pergunta show que a gente you recebeu do the Stefan, do first Citi. question we received from Obrigado, Stefan Stefan. at Citibank. O Stefan Thank pergunta you, o seguinte: Stefan. And he preços de asks us the PO e following. aparas. Podemos esperar que o Uh, movimento de should we recomposição de imagine that margem the do PO scraps continue para prices o and PO primeiro prices quarter de should 2025? continue in the first O quarter of preço das aparas se 25? The mantiveram price of estáveis no scraps início do kept ano. Ainda stable during espera the algum beginning of the year, recuo but ao do you longo do still ano? imagine some Essa é a primeira setback during pergunta. the E a segunda é year sobre or a some plataforma drop? Nels. Se And tem then algum also update about que the possam Nails compartilhar platform, and if there's desde o any último updates you call could de share resultados. ever since the last Q&A Tá, session vamos lá, Stefan. and the last No papelão quarter. do lado, a gente Well, in fez, corrugated como cardboard, foi dito Stefan, aí, uma we reposição had importante de an preços important no último price trimestre, que adjustment já in the last aparece nos quarter, which resultados, already né? appear in the results. Esse aumento, ele ainda And tem this increase still algum percentual nesse has início de ano, a de bit in negociações this feitas beginning no of the terceiro year trimestre, with que the vão impactar os negotiations made in the preços third no quarter primeiro that should trimestre. impact prices in the first E quarter. nós devemos And fazer um movimento we'll then de have this reposição de preços, movement muito to provavelmente no segundo recover trimestre desse prices, ano, especially in the second quarter this ou year, no máximo no terceiro or at trimestre, de most in the third quarter recomposição da inflação of de 2024, reestablishing the né, inflation of e o 24, restante aí que tem para repor de aumento de aparas. As and all the aparas rest with iniciaram o the ano de increases in the scraps. 2025 So they started the year of relativamente 25 estáveis, com alguma pressão relatively stable por with a bit preços of pressure due no to último mês. pricing in the last month. Então, o mercado começou And bastante the aquecido. O market mês de janeiro foi was muito pretty bom em termos de heated. volume. O mês de The fevereiro month of também January was está se also very mostrando good. bastante positivo. O mês de And that março, seems to be carteira que very está positive in the month of March. entrando também com uma boa Also expectativa. has a pretty Isso good nos portfolio assegura coming along. a And that possibilidade ensures the de chance recomposição of really de margens reestablishing já the no início margins do segundo ever since trimestre the beginning of the de second quarter 2025. Né? Então, in a gente 2025. deve fazer So algum movimento de recomposição de preços aí nos próximos you trimestres. should É um move around processo que with se the price estende por increases in the alguns next meses, months. né? This Porque is nós going to be temos extended for a few contratos months. We have firmados contracts que that are nós precisamos established and that honrar we have nas to grandes wait contas or então a honor recomposição ela in bigger acontece accounts. So ao the longo dos price próximos adjustments take trimestres, mas a place gente está during a period muito in the animado aí next com few esse início quarters, de but we're ano, super porque os excited with the volumes beginning of continuam the year bastante because the fortes, volumes né? O continue mês to de be very janeiro teve strong. crescimento de The month of 1% em relação January a had janeiro an do ano increase of passado, 1% compared to the divulgado January last pela year that Empapel, was disclosed by mas lembrando que Empapel. o primeiro trimestre But do I ano want to passado remind foi you that the muito first quarter of forte em last year termos de was volume. also Então, nós já very strong. tivemos um So primeiro we've trimestre already bastante had a forte e está first quarter iniciando that's always 2025 it's com already been crescimento very em relação ao strong, and mesmo we're período do starting ano passado. 25 with Então, growth compared to the same a period last year. expectativa, So our apesar das questões expectation is that de despite restrições the monetárias, né, com a taxa de juros, monetary a gente está restrictions vendo with such high até interest aqui rates, um we've mercado seen bastante that the dinâmico market is e super possibilitando dynamic and algum maybe even repasse de allowing preços aí for nos price próximos transfers meses. and adjustments in the Com next few relação a months. paras, elas continuam And about the pressionadas, scraps, isso é they um continue to ponto be que nós não pressured, which is a imaginávamos nesse point we início didn't de ano. imagine for the Tipicamente, beginning of this year. Then no início do typically the ano se tem year alguma queda das aparas, has o que some demonstra que o drops mercado in the está bem scrap aquecido, prices, and that né? demonstrates that the market's pretty Por isso, heated, essa pressão which is sobre as why we aparas have ainda no início desse pressure ano, on the nós não scraps in imaginamos the que beginning of isso this year. We seja don't muito imagine this forte, will mas nós não be estamos that vendo, pelo strong, menos but we até haven't aqui, seen, nenhuma at least perspectiva not de so queda das aparas not que so nós far, imaginávamos que poderia ter nesse any início de kind ano. of drops in the scrap prices E a as we segunda é had sobre a E sobre imagined a could plataforma plataforma Nels. exist in the Nels, beginning né? of the year. And Que about foi the a Nails última pergunta platform, feita. A which plataforma was the Nels, nós last estamos na question, fase we're at de the desenho dela e engenharia designing dos principais phase and projetos. engineering of the Então, main logo a gente tenha projects. isso And so as mais soon bem as we have definido, com this well prazos e defined orçamentos, with a pricing gente and vai schedules, divulgando os projetos we'll aí be para o able mercado. Mas to nesse momento disclose this to the nós estamos na market. But fase de estudos e at this engenharias moment, dos we're principais still in the projetos. studying and engineering phases of Perfeito. O projects. Marcelo Arazi levantou a Perfect. mão aqui So para now we fazer have pergunta. Marcelo Vou Arazi. He habilitar raised aqui his o hand. So we'll microfone, open up Marcelo. his mic. Oi, Marcelo. pessoal, tudo bem? Hi, Queria guys. endereçar dois How's it pontos going? também. 2 Então, se vocês points pudessem here. entrar um pouco If you mais could nessa just parte talk about de the expectativa de demanda para o ano, demand a gente viu aí expectations for the papel year. We see mostrando that uma
paper had a slight slowdown in December, A with gente data teve in November, uma in notícia hoje no January a Valor little better. falando de We also had some news
on the um clima newspaper today, Valor Econômico, moderado saying that otimista para o ano, there então queria should be entender a pouco a visão moderate, de vocês. optimistic E no vision segundo for the ponto, year. queria And I entender want to se existe understand your guys' perspective. algum trabalho And do then lado de secondly, I vocês want to para know if there's any other eventualmente initiatives from acelerar your guys' side a that desalavancagem could esperada para a maybe empresa para accelerate esse the ano deleveraging e como que isso poderia that the afetar company ou não na expects to achieve velocidade this do year, and programa how de this could recompra de maybe vocês. affect Obrigado. the speed of your buyback program as well. Então, vamos lá. A questão da Well, demanda, the como eu issue with falei, a the demand, gente as I está bem mentioned, animado. As we're projeções really feitas pela excited Fundação because we Getúlio had some Vargas, que faz essa projections and previsão de forecasts demanda by para em Fundação papel, é Getúlio bastante Vargas, positiva para o and ano, their expectativa de crescimento positive forte, perspectives with acima growth really de strong, 3 a 4% previsto above para esse 3 to ano. 4%, Nós which temos alguns is segmentos que estão indo great. muito We also bem, have some né? segments that are E doing um super deles é o well. segmento de One of frigoríficos, com them is aumento de the cold exportações, cuts e é um and segmento que a Irani tem uma beef and exposição protein, grande, sobretudo na which is nossa where fábrica Irani de has Santa a lot of Catarina, que está exposure próximo ali to daquele this, and so cluster de we're really empresas close to that frigoríficas, cluster of BRF, JBS, Seara, companies that are Frimeza, close to the main Aurora, são todos slaughterhouses clientes like nossos, BRF, né, e que têm Aurora, tido Frimeza, and uma others, which demanda have para exportação cada vez demand that's maior. really Então, strong isso for traz exports. uma boa And so expectativa de that volumes brings nesse us great segmento. expectations for volumes in this E segment. também And no mercado como um todo, né, also massa in the salarial market overall, em the alta, apesar da salaries inflação um pouco mais have alta do gone que se up despite imaginava the e inflation as being taxas higher de than what we juros would mais like it to be, and altas, the interest a rates gente não also. tem visto até We aqui haven't seen so far nenhum arrefecimento na any kind of demanda slowdown principalmente para o in the setor alimentício, demand, que é um especially not segmento for que the depende food muito, né, sector, which da renda, is a sector that really da taxa depends on de desemprego e the da massa salarial income como um todo, levels né? and Então, a employment gente está levels in bem the entire otimista com o que a gente está vendo até aqui, as a né? whole. É So we're really possível que haja optimistic alguma with what we're seeing so desaceleração no far. segundo Of course, there semestre could por be conta some da kind taxa of a de juros, slowdown pelo in the menos até second aqui nós quarter, não estamos the second enxergando half, sorry, essa but we still haven't desaceleração. seen E a this nossa slowdown. expectativa é que os And our segmentos que nós expectations are estamos that mais the segments expostos, we're eles vão ter most uma exposed dinâmica to will bastante have favorável ao a longo do very ano. favorable dynamic throughout the year. Com relação a And preços, é then aquilo que about nós já comentamos pricing, what anteriormente, a gente we've already está mentioned também, previously, à medida que a we're demanda also, vem as forte, the as demand gets capacidades estão bem stronger and stronger, ocupadas, capacity is also é natural que o mercado occupied, and it's reponha a natural inflação do período. that we re-establish the inflation E spirit. qual era o outro ponto, Divan? And what's the other point? A questão do programa de recompra, né? Well, the buyback program, A questão da desalavancagem, né, que você the issue mencionou. with the deleveraging, A gente está bastante otimista com relação we're aos resultados desse really ano, por conta da optimistic in recomposição de regards preços to no the final do ano, results, que já se traduz em melhores margens e melhores and resultados they já already para os can be translated into trimestres best que margins estão and iniciando, results né? for the Pelo next efeito do quarters carryover do aumento de because of the preços e carryover também effect of the a price expectativa increases de and novos also aumentos de the preços nos expectation for próximos new meses. price Então, increases in the next os months. nossos resultados So our devem caminhar results aí melhores do que foram em 2024 e com should isso o evolve processo de and be better desalavancagem than ele what they were ocorre in 24, naturalmente. and that's why the deleveraging process happens naturally. Perfeito. O Edgar Quinto Perfect. de So Souza também levantou a Edgar mão. also raised his hand. Bom dia, pessoal. Hi guys, good Tudo Bom bem? morning. dia. How's Eu it tenho going? duas perguntas. Uma, na We've verdade, um got two follow-up da questions pergunta here. One anterior is a follow-up of de the aparas, previous né, question pessoal? on Acho que scraps. queria entender I think alguns that we want to pontos aqui understand relacionado à some Apara. points Primeiro, related to a gente scraps. viu ali no meados do ano First of all, we passado o saw preço de in Apara mid quase last year dobrando, com aquela with the dinâmica de price of the oferta scraps mais almost limitada, com doubling, as enchentes the do Rio more Grande do Sul. limited Lógico, esse preço dynamic with the manteve em supply, with patamares the bastante floods in elevados desde the state of então. Rio Grande do Sul. But of Entramos course, this naquele price was momento kept pretty sazonalidade um pouco high melhor, ever enfim, since we e acho had que a vem better seasonality surpreendendo period, em and then níveis bastante elevados. that has been Vocês surprising. But atribuem hoje esse preço would mais you consider elevado this muito mais à higher price demanda, ou ainda tem uma questão due de to oferta que ainda não está demand, or is there still a normalizada, supply enfim, issue that's not normalized, eventualmente uma normalização and de that oferta possibly poderia some kind of significar uma a redução nesse offering preço de normalization Apara. could lead to a E reduction ainda em in the price Apara, of né, scraps? pessoal, a gente And viu then que still about o custo de scraps, vocês de we saw that your Apara, ele abriu costs um gap really significativo opened up a versus o significant preço gap da versus the Anguti, né? price of Se a gente Anguchi. olhar os dados So if we take a consolidados look de at the 23 versus consolidated data for 24, vocês vinham 23 rodando versus em 24, preços de Apara na you base saw the FOB price of the muito scraps at próximos the do que era FOB Anguti, basis that were really e close esse to ano, o Anguchi's. ano passado And fechou ali this com uma year, diferença de quase 100 we reais, closed up 100 with não, a mas difference of almost uns 60 150 reais por reais. tonelada. Como que isso deve And so impactar os custos how de vocês em relação à Apara, né? A gente pode esperar uma should this estabilidade impact para your frente costs, right? ou pode ter alguma And pressão if ainda there's por esse any kind of gap que stability up abriu ahead or entre pressure Anguti due e to o this realizado gap de that vocês. E aí minha segunda was created pergunta, between pessoal, aí Anguchi and pensando the mais actual. no segmento
de Well, then papéis, né? about the Como que segment vocês estão papers. vendo
a evolução de volume, o que How vocês do you estão imagine the esperando para esse volume ano, né? Ainda evolution? tem What do you alguma coisa expect for this para year? carregar Is there dos something you would still projetos like da to carry plataforma over Gaia, on the aumentar Gaia o platform share de papel and flexível? maybe Lógico que even isso increase depende um the pouco de dinâmica de mercado, flexible mas como que vocês paper? estão Of course, esperando this depends on market dynamics, crescimento but para how esse do you expect segmento esse growth ano, magnitude, for this enfim? segment this Se vocês year and puderem the comentar, growth ajudaria bastante também. magnitude, etc. That would be great. Thank you. Muito bem. Sobre as aparas, So about the scraps, elas entraram mais they came estabilizadas e in com alguma with more pressão de stability aumento nesse início and de with a ano. bit of pressure for the Essa increase in the diferença beans de here, but preços médios this nossos price em relação ao difference Angut on se dá average porque compared to Anguti is o repasse ele não basically acontece da mesma because the forma nas price diferentes transfer regiões, né? E nós também doesn't temos uma happen in the same relação way. de And we fidelidade also com os have a nossos loyalty fornecedores relationship with muito our muito importante, suppliers que that's acaba really important atenuando to us, esse and processo de aumento that também na queda. kind of Então, não softens aumenta this tanto quanto aumenta increase para o in that mercado part. So it rapidamente e doesn't também grow não as cai much na mesma as the velocidade, market, and né? it Em also função da doesn't parceria que drop nós in the temos com same os nossos speed fornecedores e because também of the das diferenças partnerships de we have preços with que our ocorrem entre suppliers and regiões. the Mas a differences between tendência the é que fique prices that take próximo aí do place. número da Angut à But the medida trend is that it should que be o close tempo to the vai Anguti passando. number Mas com relação à dinâmica do while mercado time de goes aparas, by. o mercado So de about aparas no the Brasil ele é scraps um market, circuito fechado, it's a praticamente. closed Você tem circuit, right? poucas So you have very exportações e few importações de aparas. exports Então, and variações de scraps, and so you demanda, have variations in the elas demand levam a pressão that sobre lead preços. to E também, pressure quando há on uma queda de demanda, pricing, and when muitas there's vezes a as drop aparas in caem de demand, forma pronunciada. right, frequently the Então, scraps e drop, nós não and so estamos vendo we estruturalmente have not been razões para as seeing aparas reasons continuarem for the subindo. scraps to continue to Nós go temos up. uma inserção de papéis de So we fibra have virgem por conta de virgin fiber paper novas máquinas que foram due to colocadas no new sistema, machines that were added to the bastante system, grande, e as exportações de and they're craftliner really não big, and the estão kraftliner subindo na mesma exports are velocidade, not né? Então going up at the significa que same tem speed. So that uma means that inserção de papéis de you fibra have an virgem no insertion of sistema virgin fiber bastante papers in the importante, o que system that are very sugeriria significant, não aumento de aparas ou até alguma queda em which algum would momento suggest do a ano. non-increase of Eu acho scraps que and essa even a pressão drop at de some moment in the aumento ela year. se And I think dá this em pressure função de chuvas, em comes due função to de the feriados rains que and houve no holidays final do as ano, que well, acaba os the end of the year. nossos concorrentes e And nós mesmos temos we, estoque de both us and aparas our para alguns competitors, dias, have a não é um stock estoque of muito grande, scraps for a few né? E isso days. It's acaba not that pressionando big, preços quando but você that tem uma pressures entrega prices when you have em feriados e dias a que você delivery não tem in entrega de aparas holidays or nas even days fábricas, where you don't acaba have pressionando os this. preços um pouquinho para That cima, pressures mas nós prices a little entendemos bit também up ahead, até and por uma questão de não we ter um understood capital that de due giro to em estoque de a aparas muito grande, working nós capital trabalhamos com prazo stock médio aí de no and máximo not being 10 too dias, big, we que have an mantém average aí term of about um 10 nível days, which ótimo keeps the optimal level de estoques de of aparas para a nossa stock operação. in the Então, scraps for our eu operation. não So vejo as aparas I subindo, don't see the talvez até scraps going alguma up. queda. Maybe there's A even a gente tem slight drop, notícias de and concorrentes we que have estão information from tomando some competitors that are we can't hear his audio at the moment. Hello, hello. ondulado. Então, se o mercado está pelo ondulado, continua if the nessa dinâmica como está corrugated prevista, de cardboard crescer market 4% continues ao in ano, this dynamic eu of imagino que as 4% per aparas não year, I'd devam imagine ceder, that the scraps mas, por shouldn't outro lado, eu vejo o give in. mercado But se on the other hand, I movimentando don't see para the market reposição de moving preços e towards reposição de margens, price e com isso increases and tendo margin ano increases, and then, bastante of course, positivo para o leading to a setor. very positive um, Não sei se tem year alguma for the coisa sector. sobre So then the other point was sobre about, esse tema. Edivan and E Nikki. sobre o mercado de papéis, And about the papers market, Não, sobre o mercado de papéis, ele está começando a se about recuperar de the forma, vai ser uma recuperação papers gradativa. market, Acho que a boa notícia é a Argentina, the que good voltou para o news is circuito, né? Argentina got back to E the no circuit, quarto tri mais ainda. Então, isso vai ajudar a dinâmica desse and mercado. this is Claro que going ainda tem to uma help with the situação na market Europa de uma dynamic. guerra Of de course, you Ucrânia e still have Rússia que this ainda afeta um situation pouco as in exportações Ukraine de and papel Russia de that fibra still virgem, affects né? the E, exports consequentemente, o que é vendido of aqui no virgin Brasil. fiber, but Mas eu acredito numa I recuperação believe that there'll be gradativa, recovery gradually, mês a mês desse mercado. month after month, Bem tímida, não in vai ser this market, uma curva assim, mas vai ser uma and curva leve it's para going to cima. be a slight curve upwards. Fala um pouquinho, Lindo, sobre o mercado de embalagens So e do you essa want to talk dinâmica about que the está vendo. paper, Acho que é the packaging importante aí market, and this tua dynamic? visão também.
think it would be great to Para não get your ser tão repetitivo, view né, on Sérgio? O this. Well, discurso ele é muito I don't want alinhado to no be sentido too da repetitive, recomposição, but né? O time está it's really bastante in line with the determinado e focado na recomposition, and we need to be recomposição, very né? Não determined só and em função da focused, and própria demanda também, que vem nos that's mainly ajudando due to bastante the nesse demand sentido, we have in mas na this própria sense, necessidade de recompor não só, and não só also a the questão de need custo das aparas, to como também a inflação, né? reestablish the Acumulada no price of período. scraps and inflation Então, accumulated a gente está during the bastante period. otimista So aí, we're né? really Que as optimistic, coisas vão and acontecer aí no segundo we trimestre, com believe certeza that absoluta. things will happen Certeza in the absoluta. Muito second bem. quarter. Vamos para a próxima Agora pergunta fiquei, aqui. agora fiquei feliz So, aqui. here, Obrigado, Fala aí, pessoal. Rodrigo. Só um follow-up, Sérgio, just a só quick para ver se eu follow-up, não perdi alguma coisa nessa parte de aparas, que cortou um pouquinho no just final. to make sure you Então, don't lose anything Anguti, here. lógico que tem as dinâmicas de mercado, Of mas course, deveriam ficar Anguchi relativamente has its estáveis. market Mas a gente poderia ver dynamics, alguma but pressão específica para we vocês, should para consider chegar some ali specific mais pressure próximo dos to preços de maybe Anguti, get que a ainda little estão em closer to patamares the mais Anguchi prices elevados that do are que at vocês higher têm tido de prices than you've had de apar, é isso, né? Sim, in the pode ser, scraps. Well, yeah, that could be it, mas but lembrando que no sul I a want gente to tem remind you preços de that in the aparas um south pouco we have menor. scraps Então, prices that are a se little você lower, olhar so historicamente, maybe nossos if preços you já look estão historically, our levemente abaixo prices da are Anguti, slightly talvez não below com essa distância que está se Anguchi. vendo agora. Perfeito. Obrigado, pessoal. And yeah, Muito perfect, bem. guys. Thanks. Temos várias das perguntas aqui. Vamos passar aqui para o Guilherme Nipes. Now let's move on to Guilherme deixou aqui Nipes from XP. no chat. And Tem várias perguntas aqui, tem 5. we have many Vamos lá, a primeira. questions. Demanda But the papelão do first lado, queria one, ouvir the pouco sobre a demand for dinâmica da demanda corrugated papelão do lado. cardboard, and I Vimos números wanted fortes to ao longo de hear a bit about this 2024 e dynamic, vocês também sendo and beneficiados por isso. Eu also queria ouvir sobre you were 2025, que é benefited by this. I esperado. want to hear about Vou 2025. ler todas elas. So Preços, I'll read all of them, ouvimos sobre but eventuais repasses de prices, preços and we ao also longo dos considered some últimos meses possible para price papelão do transfers lado. throughout Poderiam last month comentar como estão vendo a for dinâmica de corrugated preços cardboard, para and I wanted to 2025? understand what the dynamics A like for terceira, 2025. custos. The Vimos uma third boa one is performance de costs. We custo ao had longo great dos últimos performance in our trimestres, costs embora a gente tenha throughout the visto last uma quarters, pressão de and although preços we've das seen a bit of aparas. price Gostaria de ouvir um pressure pouco on the do que vocês scraps, esperam ao longo could you dos tell próximos us what you trimestres guys também, expect for the se next poderíamos esperar quarters, alguma and eventual if you correção expect desses preços de aparas que poderiam possible beneficiar conversions, na ótica de including that could custos. maybe benefit A from quarta é this projeto, cost se perspective? puderem passar um update And sobre a also, if you plataforma could give me Neos, an update on sobre o cronograma e anúncio do the projeto. schedule for Nelus. E a And última, quinta, oferta the e last demanda, one como is estão vendo o about supply and ambiente de demand and oferta what para o the mercado environment's papelão do lado like ao longo de 25, for the se puderem supply comentar and o que corrugated esperam cardboard desse in balanço 2025 and e de what you novos guys projetos expect entrando no mercado. with the new De projects alguma forma, entering the foi passado um market. pouquinho de cada uma, né? So Mas, we can maybe enfim, go over a little bit of one, eu posso ler de novo aqui, Sérgio, para and I can also ajudar aqui. read São this 5. A again to primeira help. é demanda The papelão do first one lado, is about preços e demand for custos. corrugated cardboard price and Eu acho que essa cost. nós comentamos, né? A Well, I think demanda that's something tá we've vindo already muito discussed. boa. Actually, the demand's pretty good. Preços, fizemos uma reposição Prices, importante no we've último had an trimestre e a important expectativa, recomposition in como o last quarter. Lindomar acabou And de our colocar, é expectation, as de Lindomar reposição mentioned, aí a partir do is segundo trimestre. to have E aí recomposition or as reestablishment outras in the second é quarter projetos sobre a for the plataforma price Neos, adjustments. também que And já foi then also comentada, the other e question about oferta e the Nel's demanda de platform papelão do and lado, supply and balanço de demand oferta, market capacidades entrando vis-à-vis da demanda capacity esperada. versus the Nós demand. tivemos um aumento de Well, yeah, we capacidade had an importante o increase ano in passado, que foi a capacity that was unidade significant last year de at Piracicaba, the de um dos nossos Piracicaba concorrentes, unit né, from one of our que competitors, colocou and uma oferta grande we de considered a big capacidade. offering for capacity. Mas esse ano nós não estamos This vendo year, we nenhum haven't dos nossos seen concorrentes se movimentando any para of our adicionar competitors capacidades. moving towards Então, essa adding também é uma boa capacity. notícia So que this is que great tinha de news capacidades relevantes já foram with what adicionadas we saw e as com o relevant mercado capacities crescendo that have already a been added, 5%, and with the 4%, market growing 3% ao ano, essas 3%, novas capacidades elas these são new absorvidas com capacities relativa are absorbed with tranquilidade, sem quite grandes pressões sobre quite a lot of preços no mercado como um ease, todo. no big pressures in the market as a whole. Guilherme, se caso Well, não Guilherme, tenhamos if coberto you todos os teus pontos aí, por favor, covered most, reforça aqui. if we Que haven't Fica à covered the vontade, points, Guilherme. please hop Volta in aí que a and gente feel free to come reforça back aquele to tema. us and we'll reinforce them. Enquanto isso, vamos passando aqui as outras. O Ângelo Okay, so while we go over Lampassi, the ele next pergunta aqui, points, boa tarde, parabéns pelos resultados. O aumento de hi, preços das congratulations on the embalagens para results, the lado na ordem de increase of the prices for 7,3% é packaging, suficiente para repor o and aumento total das aparas? also Ou ainda é being, prevista if you continuidade do think aumento that de this price preços em increase would 2025? already be enough to E a outra questão dele establish this. sobre aparas And também. the other Sendo question is also importante about the custo, foi scraps and the elevado em importance 2024. Acredito no of mercado the deve costs. estabilizar ou And I trabalho com believe that the cenário de market should piora nessa linha, stabilize. dado o cenário de maior consumo And com a we also retomada da consider operação no a scenario reciclado, with como é greater o caso da família. consumption.
Eu acho que nós cobrimos todos os pontos, Well, I né? think Eu we acho que covered all of his esse points retorno de uma already. das operações de I think reciclado da the Klabin recovery in one of que the pode causar recycling operations at alguma pressão no mercado Klabin de could aparas maybe no curto cause a prazo, bit of pressure in the mas short nada term, que but signifique nothing that would really desbalanceamento do represent sistema como um an todo, né? imbalance in the overall Neste system. momento, com essa At this inserção de moment, papéis de with fibra this virgem, nós não deveríamos ter inclusion of grandes virgin pressões. Você tem fiber, alguns I don't think momentos we'll de have major mercado pressure. We em que a have some pressão moments aumenta, in the como quando market entra uma where capacidade you nova have como this essa de new reciclado, capacity coming ou in quando você tem for um feriado recycled mais paper, when you alongado, have a você tem longer alguma pressão holiday, sobre o mercado. and Mas maybe nós não have a bit of estamos pressure vendo in the market, but uma pressão contínua we por haven't aumento seen ongoing de preços de pressure aparas for an increase nesse in início de scrap ano. prices Alguma in the pressão, beginning of mas the year. nada Maybe a little relevante, pressure, o but que nothing too sugere relevant, which estabilidade desse suggests mercado aí nos stability in this próximos market meses. for the next few months. Bem. Great. Só ver se foi coberto todo aqui. Let me just double check if we covered everything Bom, a here. próxima pergunta aqui é Well, the do next Dante question is from Dante, Secula Neto. Boa tarde, and senhores. Obrigado por it atenderem as says perguntas. thanks Tem 3 perguntas aqui. A for primeira, taking my question. I have preços e 3 receita points. sobem First, the pouco e o price and lucro the revenue ajustado go up a reduz little bit, and muito. the adjusted Podemos net esperar income. que este ano a companhia consiga Could we reajustar seus expect that this preços year numa the magnitude company will be able to adjust compatível com a prices elevação dos seus custos? to have Poderia nos dar uma melhor compatibility projeção with para the este price ano? Qual a increase, with the ordem do cost repasse de increases? Could you preços? give us a Esse perspective primeiro. on the Segundo, price range quanto à this year, plataforma and Gaia, qual o also impacto positivo how no much EBITDA is ainda a the Gaia capturar platform actually going to referente aos positively investimentos já impact the concluídos? EBITDA, E o considering terceiro, investments that have already been considerando o completed? And mercado the muito third point volátil nos is últimos anos e considering a provavelmente se volatile mantendo dessa forma market. até final de 26, não seria mais interessante Wouldn't it reduzir be as more recompras e interesting focar na to have the desalavancagem buybacks ou and mesmo nos dividendos, permitindo reduce que the os acionistas buybacks e and focus investidores on the definam o melhor deleveraging, momento, allowing no melhor shareholders momento to aumentar sua define the participação na best série 3? moment to determine Então vamos their lá. share in the company? Primeira, Well, the Preços e first point receitas about the sobem price of pouco e o lucro revenues ajustado going up reduz a por little bit conta da and pressão the de adjusted custos. Perguntas, income goes qual é a down perspectiva because of the sobre cost a adjustments. capacidade de repassar a Perspective is what's inflação the aos capacity preços? to eu acho que transfer ponto inflation importante to these aqui, se costs? Well, I nós think an important analisarmos point here is retrospectivamente, o if we setor de analyze papel this ondulado, ele sempre consegue sector of repassar corrugated cardboard, it can a always inflação. O que pode consider the ter é algum inflation, which delay where you could maybe have a bit em of a delay relação ao momento em que in as aparas regards to the sobem e o moment where the repasse de scraps preços, go up mas and the price transfers sempre take place. consegue But repassar you can com always delay pouquinho maior ou transfer menor, dependendo do momento prices de mercado. with a slighter Então, delay esse or repasse que greater foi delay feito em depending on the market dezembro e context. também So no terceiro this price trimestre, transfer in ele the foi second and third suficiente para quarter cobrir was enough parte da to cover inflação, part dado que of the nós inflation tivemos that we inflação de had custos muito with cost importante inflation that no was ano very pelo aumento das significant aparas. Então, throughout por the isso que year. nós And estamos so fazendo that's why movimento we're de moving reposição de towards preços no segundo reestablishing trimestre, recovering our price prevendo ranges esse in the second movimento, quarter, para repor expecting this movement a to be able inflação to de reestablish the 2024 e inflation também in parte da 24 inflação que não foi and repassada, also part of the né? inflation that was not transferred yet. E com isso nós vamos ter impacto, Isso, And evidentemente, with no this, of course, resultado, we're no going to lucro. impact the O programa de results. recompra, The ele buyback tem... Quer program, comentar, Silvana, por favor? do you want to talk about Aproveita. this, só essa Oshiva? primeira pergunta aqui complementando, Yeah, the first point eu acho here. que é importante ver I think it's a variação important dos preços do to see quarto the tri contra o price quarto tri do ano variations from passado, the fourth daí mesmo quarter contra o and terceiro the fourth tri. quarter last Quando você year. compara When anualmente, you a gente vê compare que teve this uma queda annually, de preços na you can média see do there was ano. a drop Mas in quando você prices in compara the ponta a average in the year. But ponta, look at já this percebe que esse cenário from está one mudando, ou point to the seja, other. You já can see the passou scenario is do changing. There's a low e já different começa trend. a capturar It aumento goes de from the preços no low segundo and you start semestre do ano capturing the passado, prices in the que second arrasta para quarter, 2025. and Então, that a gente is inicia transferred to 2025 já 25. So com we uma condição de preço already start melhor 2025 with a em better relação ao que iniciou price 2024, né? perspective than Esse é o what we primeiro had ponto. in 2024. Sobre Now, a terceira pergunta, fala the sobre third question is desalavancagem, about deleveraging the dividendos e company, recompra. Na dividends verdade, and assim, buybacks. dividendos, né? So for Questiona até se a gente não deveria dividends, aumentar os dividendos. could you? Na verdade, The tem uma question was, política de could we distribuição de increase the dividendos já dividends? Well, there's a definida policy pelo that's already conselho, né? Onde a gente tem predefined by the payout de board, 50% and we do have a lucro, payout of caso a 50% of the alavancagem termine o income, ano em 2,5 of the net vezes. income, if the leverage is E at aí não tem 2.5 previsão, times. não tem Then we don't have razão like a para alterar essa provision or política. reason Então, to modify this e nem policy temos at the planos de moment. aumentar dividendos. And we have no Então, a política plans deve to ser increase mantida dividends, so ao the longo de policy must be 2025 e kept 2026 vai throughout continuar 25. distribuindo We'll 25% em continue cada to trimestre. distribute E ao final 25% do every ano, quarter, estando a and at the alavancagem end abaixo de of 2,5 the vezes, year, if the leverage distribui is mais
below 25, 2.5 times, we'll distribute another 50% do payout 25%, e completing the retendo 50% 50% do payout lucro para and retaining reinvestimento. 50% of Então, essa é a profits política de for dividendos. E o reinvesting in the programa de company. recompra, de fato, And the buyback program is decisão de really alocação de capital. A a gente capital allocation fica com o olho sim decision. na alavancagem, acho que é So bem we do, of pontuado, course, né? keep an eye on our leverage Mas always também não and tem our debt sempre position, desembolsos tão but significativos you que don't cheguem a have that impactar many a significant alavancagem payments como um that'll todo. impact the Então, a gente vem leverage executando o programa situation. de So recompra we've been na medida working em on que the a gente buyback entende que program as we as understand condições that permitem the e conditions de uma allow maneira for que such, gere and valor in para a todos way os where we can acionistas, actually que generate é value a intenção final do to programa all de recompra. shareholders, which is the goal at the end of the E aí day of this tem buyback só a program. So segunda, then Sérgio, que ficou I para trás, think que é the quanto second à plataforma question Gaia, was qual o impacto about the positivo Gaia no EBITDA platform and ainda what's the capturado positive referente a impact on esses the EBITDA investimentos já that's concluídos. still captured from these investments that Muita have already coisa been foi completed. capturada Well, já, né? a lot was Que, captured que already, acabou ajudando no and that resultado do ano helped passado, que mesmo with the com company's todo results o last aumento de year. aparas que se teve, nós Despite all tivemos of um the EBITDA muito price próximo increases do in EBITDA de scraps, we had 2024. Claro an que não foi EBITDA o that was ideal, very close to né? 24. Of course, that's not Mas the ideal, atenuou but boa it did parte kind desse of aumento de custos que nós compensate part tivemos of no ano the passado. E cost nesse ano, increases já we com a had last reposição year. de preços, a And gente this vai year, with the price perceber reestablishments, essa we can diferença de uma forma notice this bastante difference in a importante. very significant manner. So De todas as linhas de from all of retorno, the a que different não foi capturada ainda, que return depende de lines, what mercado, was not captured é yet and that justamente relies essa on the linha market em que still melhora o mix de is the papéis e line where fibras we have na an nossa máquina improvement in 1, the uma mix of máquina que papers and faz papéis fibers para on machine sacos 1, which is industriais, where you have e é um paper for mercado que tem industrial bags, and the ficado mais market difícil, has really tem sido become more mais difícil nos difficult. It's últimos been anos, more challenging in the porque em past few boa years parte because é most of the exportação, time we're talking muita about coisa exports, and a ia para lot of a this Argentina, então isso used to go acabou to Argentina, prejudicando so um that pouco o kind of mercado brasileiro hindered the desse tipo de market in papel. Brazil for this kind of E essa paper. melhora de And mix ela this vai improvement acontecendo in ao the longo do mix tempo, will né? À happen medida que o throughout mercado time vai reagindo, as the market ele acaba reacts. também So sendo dependente, né, they end Henrique, up do mercado de relying on construção the civil, que é um civil grande construction consumidor market, de so a big papéis consumer of extensíveis, né, no mercado. these papers in the market as well. E nesse And caso, a gente in acaba this sendo case, we end up indiretamente prejudicado, muito embora a being gente não hindered venda para o indirectly, although segmento we de don't cimento, sell to mas the como o cement segmento de segment. cimento não está indo Since the bem, cement eles segment is acabam not colocando doing well, papéis they em end up outros adding segmentos que nós papers to other participamos. Então, segments we're participating in. So é dependente dessa it really dinâmica do mercado depends on interno. this Primeiro, das internal exportações market melhorarem um dynamic. pouco, principalmente First, the por conta de exports need to get Argentina, isso já better está because of acontecendo. Argentina. This E is something that's segundo, already essa happening. And dinâmica do secondly, mercado because of de the cimentos no dynamic for the Brasil, que cements leva market in Brazil, indiretamente uma melhora that do consumo indirectly de papéis leads para to an sacos improvement in the industriais. consumption of paper E é for industrial justamente desta bags. linha de And retorno que based ainda on nós não this return capturamos todo line, o retorno we da plataforma still Gaia. haven't captured O all of the Gaia returns in the Gaia 2, que platform. So é Gaia 2, o aumento de capacidade de Santa Catarina, já está totalmente which capturado. considers the increase of capacity in Gaia the 3, que é unit a in Santa reforma da máquina Catarina, and 2, that's already também been nós captured. estamos conseguindo uma Gaia performance 3 is inclusive the melhor refurbishing of do que nós machine prevíamos 2, inicialmente no where we were projeto. able to have E os performance that's even demais são better than projetos what we menores, mas expected. que todos também And estão the others are caminhando muito smaller bem. projects, but are Então, all da performing very well. plataforma Gaia, o que eu So diria for the Gaia que é uma linha platform, I would say importante that de it's an não capturada important ainda, é justamente line a melhoria do that we still mix de haven't papéis da captured, máquina which 1, is the fazer menos improvement papel in the reciclado e mais papéis de mix of fibra paper virgem for voltado para machine a 1. sacaria, que tem uma And elevação all of de this margem will lead to an substancial increase in nessa venda. margins substantially in our E sales. também a própria And then energia, né, que finally, teve also período que ela energy, right? esteve num Power, valor muito because there was baixo a no moment where mercado e aí the value was really nós low in the acabamos não market, and then we capturando ended up todo o not retorno que nós capturing imaginamos. all of the Se capta o expected retorno, returns. mas You do não capture a na bit of questão the returns, but relativa em relação ao preço de not mercado. that, not at the same Perfeito. level as the market Bom, prices. o Ângelo Lambassi Well, pergunta também Angelo sobre Navasco also asks o about ciclo da plataforma Nels. Ângelo, eu the creio que já foi Nels respondido nas perguntas platform anteriores. cycle, Caso tenha alguma but I think that was pergunta already answered. específica, pode colocar aqui no chat, tá? And if you have any other Vou passar questions, para a Angelo, próxima you daí. can add that to A the do chat. Shin. Then we Tudo have a bem, question Shin? from Sheen. Bom dia a How's it todos, going? parabéns pelos Says, resultados. good Podem morning, nos everyone. atualizar sobre o Congrats on mercado the results. Could argentino you tell us e o about mercado the de saco? Argentine market Creio que o and the Henrique bags chegou market? a passar um pouquinho nisso, né? Mas I think he covered pode this a bit. abordar. Sim, tudo bom? Fala aí, How's it Henrique. going? Conta Yeah, da so, Argentina como anda. Oxi, tudo bom? Não, a okay. Hi, Argentina Sheen. vem no How's it going? Well, processo de plena Argentina's been recuperação. going Começou through assim que a o full Milei recovery assumiu, né? process ever No since primeiro Milei took over semestre, the os government in the volumes foram first aumentando semester. gradativamente, o Prices fluxo de went up pagamento gradually, and também. the
E eu diria payment que flows agora no also. segundo semestre a gente está But now in the voltando a second semester, we're patamares going back to levels that are quase que
o que a gente almost fazia normalmente para o mercado what argentino. we Ainda tem were working on pouquinho mais para in evoluir, the mas Argentine o market. quarto There's tri maybe foi a little muito bom more de to exportação add, para a but the fourth Argentina quarter was e a great perspectiva for para exports 25 in que a gente está Argentina, and the enxergando é perspective que for vai ser 25 melhor do que foi is o ano that de 24, we não will só have para a a gente, year mas por that's todo o better than mercado, 24, not only ajudando for us, but também the overall a market, because it recuperar also aquele help us to retorno que falta recover do Gaia 1, né? the Essa returns colaboração that da we're Argentina em missing from 25 Gaia vai 1. ajudar This também collaboration um with pouco dessa Argentina in recuperação da 25 will plataforma help Gaia. with the recovery in the Gaia platform as well. Muito bem. Great. Na próxima So tem o Edgar. our next one here from Edgard. Fique à vontade, Edgar. Obrigado, pessoal. Só Hi mais um guys, ponto, aproveitando que just a gente one entrou last aí na point questão here. de Since dividendos, we né? got into the Que issue a with empresa vem dividends, I think historicamente the company distribuindo has been bastante historically distributing dividendo e fazendo os uh, buybacks para high acionistas, né? levels Trazendo of bastante retorno dividends and doing para o the acionista. buybacks for shareholders, Ponto bringing a lot of que returns a to gente é shareholders. questionado aqui But one point we pelos had investidores questioned, institucionais se não considering faz institutional sentido ter uma investors, política de about if maybe it would dividendo make sense to que have a seja dividend mais policy atrelada that talvez is à geração a little more operacional, né? connected to the Acho que a política de vocês operational hoje generation. ela é com I base think your no guys' lucro policy today líquido, is acaba based on pegando aí the net alguns income, fatores não and maybe that recorrentes, considers né, some por non-recurring valorização de ativo factors, biológico, com such impactos as de repurposing depreciação and ou até value of algumas biological decisões, assets, como depreciation, or foram o even some caso de other algumas decisões jurídicas decisions que like afetaram positivamente a legal empresa. decisions that Hoje, affected the aqui é company. mais até uma So provocação, I né? think this Vocês is more pensam, of a consideram point I wanted to ou já provoke you guys tiveram with. essa Do you guys discussão de até consider propor para o this conselho discussion uma maybe alteração dessa política de of dividendo para having a que seja modification in the dividends talvez uma policy função do resultado to maybe operacional, have do EBITDA, ao invés have de this ser ali due to the uma função operational de lucro líquido que acaba performance sendo of the afetado por EBITDA esses instead of pontos não being a net recorrentes? income issue that is affected by the non-recurring Posso factors? responder aqui? I can get that one. Posso ir Great. daqui, Sérgio? Quer responder? Eu posso iniciar, você complementa? I Pensar? can start. Bom, assim, Okay, cool. essa questão So about desses this eventos não issue with recorrentes, the eles são também non-recurring events, resultado da they're operação, né? also a Não, result não of the são operation eventos itself. que They're not events that ocorreram, took eles só não são daquele place. período em que eles estão sendo Well, reconhecidos, they're not from mas that eles period where também they're being recognized são at, but atrelados à operação. they are Nós connected sempre to the avaliamos nesses operation, and momentos, né, we a always assess at oportunidade de these fazer esse pagamento de moments the dividendos ou opportunity não, to pay off the dividends, sempre em conjunto com o and conselho, ele that's faz always essa done avaliação. together with our E como nós board. temos uma posição de But liquidez since we have a liquidity boa e não position temos that is investimentos good and we don't have previstos que investments montam no expected curtíssimo prazo, in the nós short entendemos term, que remunerar os then we investidores da understand forma that como está na nossa compensating política investors as faz established by sentido. our policy really E makes sense. normalmente, quando And normally, esses when reconhecimentos eles são this ocorrem recognition or these esporadicamente, acknowledgments normalmente tem uma take ligação place total entre a sporadically, distribuição they de normally dividendos e have o desempenho a complete operacional da connection empresa. between the distribution Juliano. of dividends and Né? the Então, operational a gente performance sabe of the que company. outras empresas do Well, setor we fazem know other isso, companies in the Edgar, sector also do mas this, na but nossa leitura aqui in é our que não precisa interpretation, modificar o que já está you wouldn't estabelecido na really própria have lei to negociada. modify what's O already que tem in que the ser law. distribuído é um percental do What lucro needs to líquido. be E distributed o nosso is the lucro líquido ele é percentage muito of the correlacionado net à geração de income. caixa. Mesmo quando entra And this vem is uma really connected to our cash ação situation. judicial, por So exemplo, que a gente when ganhou, you have ela se a converte claim, em for caixa example, that can be rapidamente. converted into Então, a cash gente não quickly. vê razão para So we criar have no reason to uma see base de dividendo diferente daquela que já a dividends basis típica that do mercado is como um todo. different than the A typical scenario in the própria market variação as do a valor whole. justo do And ativo so biológico, the que ela actual é não caixa, evaluation of mas the você tem ali dentro biological assets, uma right, where baixa de you custo have de this exaustão, que também é drop não in the caixa, exhaustion que ela se costs, and it's contrapõe uma also com a outra. non-cash, Então, and that kind of offsets each other. do lucro líquido, So não existe um from the lucro net líquido não income, caixa there's not like de a forma relevante que non-cash net income justificasse that could alterar a base de justify dividendos. Então, the por dividends isso que a gente não basis, usa right? essa So base that's como why we percentual do don't EBITDA, use por this exemplo, como algumas base empresas as fazem, a tá? percentage of E the a gente EBITDA. não tem And nada we na also mesa nesse don't momento, have nem discussões anything com o in conselho em this relação à line alteração in dessa regards to the base, por operation conta of this disso. base because of Perfeito, this. super Okay, claro. perfect. Que Sounds acaba good. impactando Very muito clear. menos So vocês do that que outras empresas impacts you também. guys a lot less Marcação no than mercado other de dívida em companies. dólar, a dívida de vocês é toda em real, And so praticamente, enfim. Perfeito, super claro. Obrigado, very Sérgio. clear. Divan. Thanks, Sérgio. Obrigado. Temos mais, We deixa eu ver have aqui, temos mais duas perguntas aqui do Bruno two more Oliveira. questions. Bruno, do Vida de Bruno Acionista. Oliveira A primeira, vemos uma redução desde o primeiro it TRI de says we 22 saw a entre reduction ever since ROIC the e o first quarter of custo de capital da 22 companhia. between the Na ROIC and verdade, the apertando cost a of capital diferença in the entre o ROIC company. e o And I custo de understand capital. Lembrando que o custo this de is capital que está ali, different. Bruno, não é And só of da dívida, course, né? É o KD.
I want to remind you that this capital here desde que cada investidor is calcule o seu each WACC investor com o calculates seu their custo de own capital WACC próprio. according to A their own gente entende que cada cost of investidor tem capital.
tem each custo investor has diferente. has their Nosso, own o cost nosso, of o capital, right? controlador tem o seu aqui. A The gente vai calcular o controller voto has do its controlador. own Mas cada WACC, investidor pode but pegar essa informação e each calcular o seu investor voto. can get the Mas information, igual, calculate their own WACC, right? faz sentido But a pergunta, diminuição do ROIC em relação reduction ao of the custo da ROIC dívida. in regards to the Eu cost entendo of que o the debt. ciclo de investimentos em So I think andamento, that when you mas o consider the qual, cost of ciclo de investments, investimento em andamento, mas qual a perspectiva, qual a perspectiva you para os can próximos look trimestres into what relacionados the a essa dinâmica perspective is for the ROIC next versus custo de quarters, capital? considering the ROIC and the No capital fundo, a and pergunta the é como é que capital a structure. gente chega para frente isso? So how do we look A at this gente, forward? a gente enxerga essa curva se Well, we invertendo nos saw this próximos meses, à inversion in the medida em que curve você in vai the next few tendo uma months as clareza maior you aí start having na, greater na clarity entrada do retorno da with plataforma the Gaia. entrance E of essa the inflexão que houve Gaia em platform relação aos returns. 22 que nós And tínhamos what lá atrás happened foi por conta dos was investimentos da mainly plataforma due to Gaia, the né, que investments in the fizeram Gaia ali 1 platform bilhão that de took reais place nesse último with trimestre, 1 billion reais in e the que nós last estamos quarter, agora na and fase that we de are now iniciando o processo de at the desalavancagem initial e phase for também deleveraging capturando os and retornos, né? Como eu also falei, capturing foram returns, importantes em right? That I 2025 para mentioned were really neutralizar um pouco important in esse custo de 2025 aparas, to né? neutralize Mas em this cost of 2020, scraps, 2024, né? but Mas em in 2024, 2025, right? And then in com essa 2025, reposição de with margens na this operação, margin vai ficar mais recomposition in the evidente aí operation, it'll be a esses lot more ganhos que vieram evident da plataforma to Gaia. see the gains or the earnings from the Gaia E a platform. outra pergunta aqui é sobre também a plataforma The NEOS other versus questions about the conjuntura Nails econômica. platform O que vocês podem and trazer what you de guys mais could dados sobre share a about plataforma NEOS greater e qual a data on the expectativa da Nails Selic platform and que vocês estão the trabalhando nos Selic cálculos de vocês? expectations that you guys are considering. Os nossos investimentos, eles têm Well, sempre our uma visão de investments longo always prazo, né? São consider a investimentos que a gente long-term faz vision. agora para The capturar investments retorno now ao are longo de basically to capture uma vida, returns throughout né? Uma máquina de papel all nova, life, uma right? expansão de So celulose, you são have investimentos de longo prazo. Mas, pulp evidentemente, a expansions, etc. decisão So de these are all fazer long-term investimento investments, but agora the ou um pouquinho decision of mais investing tarde, now ela or a está little vinculada exatamente a esse further, momento is really de taxa connected de to this juros um pouco moment mais with the alta. interest rates a E little nós higher. consideramos isso nos nossos We cálculos de considered retorno, this in our mas sempre tendo returns, uma visão de que considering investimentos no nosso the negócio vision eles estão of vinculados a how estratégias investments de are longo connected prazo, to né? long-term strategies. A gente calcula sempre a taxa Well, real de we juros, always né? consider the Então, porque eles actual entendem que o group próprio negócio ele rate, repõe a inflação ao and longo so do they tempo, consider no that longo the prazo. business of Então, as análises que a gente itself faz can de reestablish cálculo the de retorno é inflation. So sempre usando o juro the real. E aí analysis vai of the depender muito do return momento, rates né? are O always juro going real to está use the mais alto, actual em tese interest encarece o rates. financiamento Of do course, that investimento. varies, Então, mas but ele navega ali. Hoje você olha uma NTNB longa lá, navigating está around acima de 7, né, de juro well, real. above Mas a gente 7. consegue acessar outras linhas de But we financiamento can mais baratas, né? access other Às funding vezes, lines via mercado de capitais, and via banco de facilities, fomento. Então, considering no the mix, capital é o que a market gente or acaba olhando. E uh, o outro lado we always também é consider the quando mix at the end of the day. esse, And esse, then esse juro mais you also restritivo do Banco see the Central more impacta a restrictive própria interest atividade rates econômica, que pode that dificultar a venda das impact the capacidades economic adicionais que a gente activities for that could colocar. affect the Então, a sales gente of analisa these. tudo isso. E, So we obviamente, está analyze all prestando these bastante factors, atenção no and of cenário agora, course, como é que ele we está, consider the para scenario, how it também is moving decidir along, sobre o momento, né, de fazer and esse novo also ciclo da understand plataforma the right NEOS. moment to have this new Tem um outro nails ponto aqui, o cycle. último aqui, a pergunta do Shin. Podem dar um racional do valor do ativo So biológico do quarto could you TRI give us the 24 e rationale qual of the seria a type of logic expectativa for para the essa fourth linha em quarter of 24 2025? and the expectations for this line in Essa é a última 2025? pergunta que temos. Quais foram os pontos mais Which relevantes aí were the most relevant points, dessa sorry, avaliação de dezembro? in this Então, vou variation in ajudar aqui, December? Sandra. O Well, I'm going to principal help ponto, you with Shin, this one. The main é o point, preço de Shin, madeira, né? is A the gente price of utiliza a the média dos wood, últimos which is 3 anos em the Santa average in Catarina, the last né? 3 months we used. E um And efeito then pós-pandemia, you a have gente the teve post-pandemic um effect aumento bastante with a importante na significant madeira, né? increase Quase que in dobrou de wood, preço. basically E doubling in agora está trabalhando size, com and mais estabilidade, now we né? have more E stability. no Horto Florestal do Rio Grande do Sul, a And gente in já Rio Grande do utiliza o Sul, preço de we already madeira, o use the preço de wood mercado prices atual, that are in the e current uma média da market, resina and an dos últimos average 7 of anos, the como raw since the varia last 7 muito, né? years. Para ficar mais Since there's a justo lot of e menos variations, variação, a gente utiliza uma média de we 7 have to anos. use an average of 7 Então, para years. 25, a gente imagina So for 25, um incremento, só que we menor imagine do que o que an aconteceu nos últimos increment that is anos. maybe smaller than what happened in the last few years. Com esse efeito de sair um preço um para outro. Isso aí. Yes, Eu exactly. estou mais bem. uma pergunta aqui nesse meio tempo. Regis Well, in Lobo levantou a mão. between, Daí, com ela aqui, a gente encerra. any other Sessão, questions? If passamos not, uma we're hora. gonna wrap up. Regis, fica à vontade. But Regis, if you do have a last
question, feel free to hop in. If not, we're going to wrap up. Não está conseguindo abrir o microfone?
Se quiser colocar no chat também a pergunta, fica à vontade. Não tá chamando. Bom, eu acho que não está Well, I think conseguindo ou acabou levantando a mão. we'll Vamos wrap ver. up here. Podemos So encerrar aqui, então? we can end Acho que this sim. call. Muito obrigado aí pela I want presença to de thank you all todos. for your presence Lembrando aí que today nós estamos super and animados aí com remind you that we're 2025. really Acho que vai excited ser about belíssimo 25. ano aí para a empresa. It's going to be a wonderful Em que year nós for the partimos de company. uma condição muito And melhor we do que nós iniciamos hope we 2024. start Acho off que esse é o at a grande better position diferencial, than né? what we Então nós had devemos ter in the temos beginning of last carryover year. So we importante definitely e uma have an important expectativa carryover and de preços a great logo price na sequência, expectation né? as well Então isso soon deve mudar after. muito a So dinâmica de that resultados should nossa change the em dynamic a 2025. lot for our results in Muito bem, muito 2025. obrigado. Um abraço grande a Thank you todos. guys. Have a Tchau. great evening. Obrigado, pessoal. Bye. Abraço a Take todos. care. Good Tchau, afternoon. pessoal. Bye bye. Tchau.